a sua misericórdia dura para sempre. Fique de pé comigo e abra suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2, no versículo 52. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Toca isso. Olhares, Senhor. Solta aí que eu vou puxar, vai. Amém? Quem achou, diga amém. Aleluia. Diz assim: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Vamos todos juntos, 1, 2, 3. Aleluia. Quem quer ser parecido com Jesus aqui? Levante suas mãos. Fala assim então: eu preciso crescer. Eu preciso amadurecer. Aleluia. Então feche seus olhos e cante comigo. Senhor, pra dentro de mim nada encontrarás de bom. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Vai, peça a Ele. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Os meus caminhos, ó Deus, dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração, dai-me um coração igual ao teu. Se você quer de verdade, canta isso bem alto. Dai-me um coração. Aleluia, Jesus. Dai-me um coração igual ao teu. Aleluia, aleluia. Glória
glória a Deus, glória a Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você sabe o que você acabou de pedir? Então fala assim: assuma agora, você pediu. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Você entoou, você sentiu a glória de Deus invadindo o teu interior. Então, irmãos, agora não é mais comigo, agora é contigo e com o Senhor. Aleluia. Senta aí glorificando o nome de Jesus. Irmãos, o Evangelho de Lucas, ele trata de Jesus como o filho do homem. Assim como o Evangelho de Marcos trata Jesus como filho de Davi, ou seja, está falando de um reinado, está falando que Jesus é rei, vem mostrar para os judeus, o Mateus quis mostrar a cara, que Jesus era um rei, que ele era um descendente de Davi, que ele tinha um reinado, que ele é rei sobre todos. O Evangelho de Marcos trata Jesus como servo, aquele homem, aquele Deus que veio servir. E o Evangelho de Lucas trata Jesus como filho do homem. O Evangelho de Lucas trata Jesus como a humanidade de Jesus, o ser humano. Ser homem que eu digo a criação, homem e mulher. Lá no Éden, quando a Bíblia diz, lá no Gênesis, quando a Bíblia diz que Jesus, homem, Deus criou o homem e mulher, amém? Está falando de um ser humano. Então o Evangelho de Lucas vai mostrar a trajetória de Jesus como um ser humano. Então, qual é o tema de hoje? Ser como Jesus, ser humano como Jesus. Aleluia! Porque a gente olha para Jesus, isso estranha dentro dos nossos corações, um Deus todo-poderoso que é impossível de seguir, é impossível de ser igual. A gente olha para Jesus e fala assim: cara, é a nossa realidade, está muito distante de ser. Só que Deus, sabendo, ele envia Jesus, um homem, um ser humano, assim como ele criou no Éden, a perfeição. A Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão, que ele veio nos reconciliar com Deus. Preste atenção nisso, que eu vou estar entrando aqui, então tem que ser um pouco teológico para falar disso. Mas vou tentar ser bem prático com vocês. Ser humano. Fala assim para a pessoa do seu lado: você precisa ser um ser humano, criado por Deus. Porque a gente olha, a gente vê e fica uma natureza muito só um ser espiritual. E esquece de ser humano. Esquece que Deus não enviou Jesus junto com os anjos celestiais. Jesus, quando ele veio fazer a missão, ele escolheu quantos homens? 12 homens, não 12 anjos. Vá lá, meu filho, e desça com mais, escolhe aí 12 anjos aí e vai lá fazer a missão. Não. A Bíblia diz, que a gente acabou de ler, que Jesus crescia. Ou seja, Jesus teve um desenvolvimento, não somente espiritual, mas também ele cresceu, a estatura. Isso fala da natureza humana. A gente nasce, é uma criança, a gente começa a engatear, a gente começa a andar, e a gente começa a pensar melhor, e o nosso intelecto começa a mudar. Só que tem pessoas que vêm para Jesus e falam assim: eu só quero ser um ser espiritual. Isso está errado. E Cristo veio nos mostrar que é possível ser um ser humano, segundo a criação de Deus. E Ele é o modelo. Glória a Deus. Fala: Ele é o modelo. Ele é o padrão. Ser como Jesus é o alvo. E a nossa coroa é ser como Ele é. Porque a gente fica muito, olha um Deus. Irmãos, a gente nunca vai ser Deus. E a primeira coisa que você precisa entender é que a gente nunca vai ser Deus. Só que Jesus fala: seja como eu sou. Ser humano. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que ele mesmo sendo Deus não usurpou, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo, que e se esvaziou, assumindo a forma de servo e sendo semelhante aos homens. Não essa nossa natureza caída, mas o homem criado no Éden. Irmãos, quando Deus criou Adão e Eva, eles nasceram sem umbigo. Fala para a pessoa que está do seu lado: Adão errou mesmo não tendo umbigo. Irmãos, o que eu quero dizer com isso?
Você está rindo? Adão, ele errou, mesmo não tendo vontade própria. Jesus tinha umbigo e não errou. Ele não fez a sua vontade. O que eu quero dizer com isso, para você entender melhor? Quando Deus criou Adão, ele pegou o Adão, forma do barro, não foi? Soprou nele e fez um ser humano, alma vivente. Só temos umbigo por quê? Nós nascemos o quê? De uma barriga, não é? O cordão umbilical que nos alimenta, amém? Glória a Deus, amado. E Adão não foi nascido, não foi gerado de mulher. Então, a gente é um homem, um ser humano muito egocêntrico. Olha para a nossa natureza, olha somente para nós. E Jesus tinha umbigo e não olhou para ele somente. A gente vai entender aqui que ser humano é ter relacionamento, mas não somente olhando para nós. Eu tenho que me relacionar, não somente tentando tirar vantagem disso. Porque a gente tem uma desculpa muito diabólica, irmãos, desculpa dizer isso, muito diabólica dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, que fala assim: Jesus não errou porque ele era Deus. Quem é que já falou isso além de mim? Glória a Deus. Não, ele já era certo. Irmãos, ele era homem, ser humano. O livro de Lucas trata Jesus como ser humano, filho do homem, nascido e gerado de um ventre. Então, se você, homem, quer aprender a ser homem, olha para Jesus. Se você quer ser um bom pai, olha para Jesus. Mas Jesus não teve, Jesus gerou. A Bíblia diz que ele é o pai da eternidade. Se você quer ser um bom marido, olha para Jesus. Mas Jesus não casou, pastor. Não, a Bíblia fala que marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se você quer ser um bom filho, quem é que é filho? Levanta a mão. Todo mundo, né? Tem gente que não é filho. Ele nasceu da onde? Alienígena? Quem é que é filho? Levanta a mão, irmãos. Se você quer ser um bom filho, olha para Jesus. Porque ele é um modelo, ele é o padrão, ele é o molde. E não tem a desculpa de falar que Jesus só foi um bom filho porque ele era Deus. Não. Isso não fala de só um filho celestial. Isso fala de um filho terreno. A gente acabou de cantar aqui o carpinteiro. Então tinha uma profissão. Glória a Deus, amado. Jesus tinha vontade, desejo? Sim. Porque a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo. Jesus venceu porque ele era Deus. Então Deus pode ser tentado? Não, porque a Bíblia fala que Deus não pode ser tentado. E Jesus foi tentado. Então a gente precisa parar de olhar para Jesus somente como uma divindade e começar a ter ele como um ser humano. E é possível sim eu ser igual a ele, porque ele fala que isso, ele determinou isso. Ele falou assim: queijem meus imitadores. Não foi ele, mas disse: sejam meus seguidores. Isso também é imitar, isso também é influência. Glória a Deus. Aleluia. Então repita comigo de novo: ser igual a Jesus é o padrão. Glória a Deus. Aleluia. E deixa eu dizer uma coisa. Agora você vai falar para essa pessoa que está do seu lado aí. Fala assim: pare de dar desculpa de não querer ser parecido com Jesus. Não tem opção, ser ou não ser. Tem que ser. A gente precisa entender isso, irmão, de uma vez por todas. Eu preciso ser igual a Jesus. Jesus não mandou ser ele, mas tem que ser igual. Ele é um modelo. Desenvolver até a estatura do varão perfeito, que é Cristo. A Bíblia diz: e Jesus crescia em sabedoria. Irmãos, Jesus, ele nasceu do ventre de Maria. Tu acha que Jesus também não fez caquinha na calça? Caquinha era uma prima da minha mãe que falava assim: fez caquinha. Tu acha que Jesus não precisou usar fralda? Tu acha que Jesus não precisou aprender a falar? Tu acha que Jesus também não precisou aprender a comer? Ou tu acha que Jesus era um superdotado que nasceu andando? Ei, eu sou o Todo-Poderoso. Não!
Ele crescia, e Jesus crescia em sabedoria e estatura, porque tem muito crente que quer ser menino até não querer mais, não tem como, e quer as bênçãos do Senhor. E a Bíblia fala que quanto o herdeiro é menor, não tem como receber herança, porque senão dá cabeçada igual o filho pródigo, menor querendo receber herança. Jesus crescia em sabedoria, estatura, graça. Diante de quem? Diante de Deus. A vida de devoção de Jesus, ele não abria mão. E não era somente porque ele via José fazendo, não era somente porque ele via Maria fazer. Era porque aquilo tinha essência dentro dele. E quem aqui foi gerado em Deus? Levante suas mãos assim. Então a sua vida de devoção ao seu Deus não pode ser negociada, porque ele crescia diante de Deus primeiro. O que é isso? Jesus primeiro dava a parte dele para Deus. E a gente está trocando as bolas. A gente primeiro quer ser profissional bem sucedido, a gente primeiro quer ser um bom filho, mas eu nunca vou conseguir ser um bom filho, um bom marido, uma boa mulher, se eu primeiro não crescer diante de Deus. Então, ser como ele é, eu preciso ser o quê? Crescer diante de Deus. Como é assim crescer diante de Deus, pastor? E eu já falei aqui que crescer diante de Deus é crescer para baixo. Fundamento. Ele tinha base. Ele tinha como para frente, depois que as tentações viessem, ele podia romper e vencê-la, todas elas, porque ele estava em Deus, diante de Deus. E a gente, mais uma vez, a gente troca as bolas. A gente quer fazer os nossos afazeres, a gente quer estudar primeiro, não está errado, não estou pregando contra estudo, amém, irmãos? Você quer a sua família primeiro? Não, primeiro minha casa. E a gente começa, aí o diabo mais uma vez bota na mente: primeiro ministério é minha família. Antes fosse, se você estivesse cuidando dela. Diante de Deus. Fala assim: eu preciso crescer diante de Deus. Uma vida entregue, derramada, sabedoria. Jesus, ele era alguém, um ser humano que não ficava à margem, dependente das pessoas. O que é isso? Ele era dependente de Deus, independente dos homens. Ele tinha ele buscava a sua autonomia de vida, de ser humano. Por isso que Jesus, ele veio nos ensinar a ser um ser humano, porque o ser humano precisa de relacionamento. Porque quando Deus criou Adão, ele falou: não é bom que o homem viva só. Isso é o quê? Relacionamento. E tem gente que odeia o vizinho. Tem gente que odeia o irmão da igreja, velho. Tem não, né, pastor? Aqui na EMED tem não, tem pouco, não tem nada. Passa longe daqui. Irmãos, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça. O que é crescer em graça, irmão? Eu fiquei olhando para Deus e falei: Deus, ele é a graça, como é que ele cresceu em graça? Ele falou: porque ele veio mostrar para vocês ser um ser humano. Jesus precisou do favor de Deus. Glória a Deus, amado. Ele fala que ele foi cheio do Espírito Santo. Mas ele era Deus, porque ele precisava ser cheio do Espírito Santo. Jesus é impossível. Nunca vai ser Jesus. Jesus é Jesus. Jesus é Jesus. Fala assim, repita comigo: ser Jesus, ser como Jesus é o padrão. Amém?
Então ele crescia em graça diante de Deus. A vida dele, primeiro, era uma vida derramada aos pés de Jesus. Eu vou repetir isso aqui de novo. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Eu preciso ter uma vida derramada diante de Deus. Antes de tudo, eu preciso de Deus. E Jesus cresceu, irmãos. E as criancinhas gostavam de Jesus. Meu irmão, as crianças gostavam de Jesus. Quem gosta de criança aqui? Deixa eu ficar calado, porque o pastor já fez um apelo aqui, né? Fez um apelo aqui. Vai que vai, né? Só tomar água da igreja. A multidão gostava de Jesus. Os bêbados gostavam de Jesus. Os pecadores gostavam de Jesus. Irmãos, tem crente que vê um ímpio lá fora, o ímpio fala, já vem esse crente chato. Será que é isso? Ser um ser humano? Como Jesus é? Jesus atraía as pessoas. Não somente pelo que ele dava, não somente pelo que ele fazia, mas sim porque ele era um ser humano agradável. Você é agradável, irmão? Responde não. Glória a Deus, só pensa. As pessoas gostam de você. As pessoas gostam, têm um prazer de ficar ao seu lado. As pessoas falam assim, cara, eu quero lá ficar junto com aquela pessoa, porque ele é agradável. Não tem nada espiritual, ser agradável. Você gosta de você, irmãos? Vou fazer uma pergunta aqui. Quando você está sozinho, você quer se matar também? Se não, o diabo botando na sua cabeça. Você pensa assim, que eu sou tão chato, sou tão desagradável. Jesus veio nos mostrar que é possível ser um ser humano. Que é possível andar em uma vida digna aqui nessa terra. E não precisa ser o espiritual, Eu não preciso de colocar uma roupa que vai denominar, falando de santidade, que eu sou espiritual. Ele crescia de ser humano. Então a gente precisa entender como igreja. Ninguém aqui é alienígena, ninguém aqui é anjo, amém? Fala assim, eu sou um ser humano. Não, com força, irmão, eu sou um ser humano. E tem um umbigo. O que é isso, irmão? Ter vontade própria. Ter desejo. E Jesus tinha umbigo. E tinha vontade própria. Só que a vontade própria, ele falou assim, não seja feita a minha vontade. Ele jogou a vontade dele fora. Aí a gente começa a colocar desculpa na humanidade de Adão. Só que Cristo veio e nos reconciliou. E Ele nos deu, olha só, o único ministério que Jesus falou assim, é isso que vocês vão ter que fazer. O ministério da reconciliação. O que é reconciliar, irmãos? É tornar de volta aquilo que era unido, aquilo que era concílio, aquilo que era unido, aquilo que era uníssono. Só que tem gente que não vou dizer isso de novo, o nome de Jesus está lá no ano passado. Tem gente que vem para rasgar, para cortar em vez de unir, e põe culpa na sua humanidade. Se você põe desculpa na sua humanidade, você precisa nascer de novo. Por isso Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo, cara. Aí Nicodemos pensando que era, não, eu vou nascer de novo, então tem que voltar para ele. Não, Nicodemos, você não entendeu nada.
isso que Nicodemos recebeu o plano de salvação. Porque é possível ser um ser humano agradável. Porque quando Jesus criou, quando Deus, o Elohim criou o Adão, ele falou assim, tudo, e viu Deus que era muito bom. Irmãos, então ser humano é muito bom. E tem gente que desiste. Por isso que a desconfiguração que Satanás colocou está fazendo que muita gente tenta desistir da sua própria vida. Porque o mundo está muito ruim. Porque a humanidade se corrompeu. Mas diz assim, eu sou de Cristo, eu vou parecer com Cristo, e que não depender de mim, eu vou ser sal e luz na terra. Eu vou ser um homem que vou mostrar para as pessoas que é possível ver humano na terra e viver uma vida digna, uma vida de glória, uma vida de poder andando nessa terra. O ministério da reconciliação é para os homens, o ser humano. Porque a gente vive um mundo de muita loucura, onde as pessoas querem entregar sua vida por nada. Muitas pessoas aqui dentro do nosso meio já pensou se matar. Eu quero desistir da vida, porque eu nasci, porque eu existo, porque eu ando, porque eu nasci nessa família, porque eu nasci nesse país. Deus te plantou aí para você ser um ser humano aí, podendo viver as características de Cristo nessa terra. Viver a nossa vida, a nossa vontade é difícil, e vai dar ruim, e vai dar pane, vai dar errado. Mas vivendo a vida de Cristo em nós, a glória vem. Porque a Bíblia diz que a esperança não nos decepciona. Romanos capítulo 5. E a Bíblia diz que a Cristo em nós é a esperança da glória. É por isso que os anjos, lá no Isaías, falam assim, a terra está cheia da glória de Deus. E Isaías está falando que a terra está cheia de povo corrompido. Mas os anjos estão falando, a terra está cheia da glória de Deus. Mas Isaías está falando, é muito ser humano ruim. E os anjos estão falando, mas a terra está cheia da glória de Deus. O que eu quero dizer com isso, o que Deus revelou no meu coração, é que Ele estava falando de uma esperança futura, que viria o Cristo, porque Isaías foi um profeta messiânico. A terra está cheia da glória de Deus, porque lá na frente Ele vai enviar o seu Filho e vai nos mostrar que é capaz de ser humano. E Jesus amava a vida, irmão. Jesus amava as pessoas. Ele tinha uma missão. Jesus era Deus, mas Ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas assumiu na forma de ser, foi semelhante aos homens. Não um homem pecador, mas sim um ser humano perfeito, criado no Éden. Mas Ele teve que crescer, Ele teve que desenvolver. Fala assim, eu preciso desenvolver. Fala mais uma vez, eu preciso desenvolver. Jesus não fugiu da responsabilidade dele. Jesus não nasceu com 33 anos. Tu acha que José não puxou a orelha de Jesus? Jesus, cadê a madeira que estava aqui? Meu filho. Tu acha que Jesus pregando lá um prego, tu acha que ele não furou a mão, irmão? Jesus foi tentado em tudo, cara. Isso que a graça de Deus invade o meu coração quando eu leio esse texto. Fala assim, Ele foi tentado em todas as coisas e venceu todas elas. E a gente na primeira tentação faz o quê? A gente pula. Não dá, eu quero vencer. Mas o Satanás, aí bota com o Satanás. O Satanás veio e fez com que eu caísse. Não, você caiu o que você quis. Você deu umbigo.
Jesus não caiu, irmãos. 40 dias no deserto com fome. E o Satanás apareceu, desgraçado. Com fome. A Bíblia fala, e Jesus teve fome. Aí ele é Deus. Deus tem fome? Não. Era homem. Ser humano. Teve suas necessidades. Jesus foi ao banheiro, irmão. Porque às vezes as pessoas ainda ficam aí, ficam na loucura, somente foi ao banheiro, Jesus teve necessidade. E a gente coloca Jesus, ele depois foi glorificado, mas a gente coloca Jesus como um padrão impossível de ser. Sendo que ele falando, não é impossível, porque se fosse impossível, tu acha que eu ia fazer isso com você, irmão? Tu acha que Deus está brincando de ser Deus? Tu acha que Deus está com um monte de marionete? Vamos lá, videogame, é impossível eles conseguirem. Quem faz isso com as pessoas de Satanás? Se Deus enviou seu Filho como ser humano para nos mostrar que é possível viver uma vida a qual santa, irrepreensível diante dos homens, é porque Ele é capaz. E eu falava aqui para a classe dos adultos, eu lembrava o texto a eles, né? Qual foi uma das últimas palavras que Jesus falou? No mundo. Que? Mas por quê? Eu acho que ele venceu o mundo somente como Deus. Irmãos, na cristologia, um estudo sobre Cristo na teologia fala de Jesus, o Filho do homem. O homem que andou, que foi digno. Marido de muitas viúvas. Pai de muitas nações, de crianças. Filhos de muitos pais. É possível sim ser humano. Porque Deus criou e falou assim, é muito bom, velho. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus suspirou quando te fez. É assim, irmãos. É muito bom. Cara, sabe quando você come aquela... Eu vou falar porque eu sou gordinho. Você come aquela comida que você gosta muito, irmão. Não é isso? E o que você faz? Isso é muito bom, velho. Você não suspira? E a Bíblia diz que quando Deus fez o homem... Irmãos, isso não estava falando da formação. Quando Deus falou, viu e fez, Deus quando criou, Ele estava falando lá do homem e mulher. Deus, homem e mulher, o fez. E viu Deus que era muito bom o que Ele havia feito. Irmãos, fala para a pessoa que está do seu lado, a tua vida vale muito como ser humano. Glória a Deus, amada. Então estou dizendo para pessoas aqui que é possível ser um ser humano. Você não desistir de sua vida, não. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior. Dizendo... Para a pessoa do seu lado, diga: eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Diga isso, vamos. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante, exalte
mais uma vez, quero que valorize, vamos. E quero que valorize o que você tem. Você é alguém, diga isso, tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. É por causa do Espírito Santo, vamos. Ele está em você. O Espírito Santo Se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível, inexprimível. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Aí então a gente fica com esse pensamento mesquinho e medíocre de falar assim, cara, eu nunca vou conseguir. E as circunstâncias da vida talvez pegou você desprevenido e te deu um soco, e te deu um baque, te baqueou, e você tentou, falou assim, cara, eu vou dar cabo da minha vida. Eu vou desistir de ser humano. Só que quando a gente olha para Jesus, a gente vê Jesus sofrendo as mesmas coisas e coisas piores a qual nós sofremos como homem. Só que vocês conhecem a história da pérola? Da pérola, aquela pedra preciosa lá? A pérola, ela nasce da ostra. A ostra dá a pérola ali, gera uma pérola na dor dela. É um sinal de defesa. Dói para a ostra gerar uma pérola. E o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite? A circunstância pode ter te dado um baque nessa vida, mas nessa tua dor Deus vai fazer nascer uma pérola. Porque na vida de Jesus não foi diferente. Na cruz, sofrendo por mim e por você, Ele gerou uma pérola que é a salvação. Meu irmão, Jesus foi escarnecido dentro da casa dele, como homem. Os irmãos dele ficaram debochando dele. Vai lá, mostra seu poder. A religião, por isso que ele fala assim, ele veio para o que é seu e os seus o rejeitaram. Você acha que você foi a única pessoa rejeitada no mundo? Vou falar. Eu sou beber água. Aí meu namorado me rejeitou. Minha namorada me rejeitou. Eu tô morrendo com isso. Eu tô sofrendo. Eu fui demitido, Adriano. Irmão, Jesus sendo homem, andando nessa terra, ele sofreu escárnios. Sabe quantas vezes tentaram matar Jesus, irmão? Várias vezes. Jesus teve que sair varado. Mas ele era Deus. Aí Tiago e João, não entendendo nada, vamos mandar atacar fogo. Falou assim, é possível ser um ser humano e passar por lutas também, amigão, fica quietinho na sua. Sendo humano. Jesus foi cuspido. Pastor, é muito difícil não pecar. Jesus
não pecou, sendo homem. Amém? Amém, irmãos? A única vez que ele foi carregado de pecado foi culpa minha e sua. Mas ele foi um ser humano que suportou todas as coisas por causa de um relacionamento. Não digo isso um relacionamento de homem e mulher não, tá? Amém, amados? Um relacionamento entre pessoas. Jesus foi tão ser humano que ele falou para os amigos, para os discípulos dele: agora vocês são meus amigos. Irmão, Jesus precisava de amigos. Só que a divindade que a gente pinta Jesus é que ele não precisava de ninguém. Irmãos, se Jesus fizesse a missão dele sozinho ia demorar muito. Por isso que ele precisou de 12. E olha para a pessoa que está do seu lado: e aí? É contigo também, irmãos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele falou: eu vou enviar, cara. Está sobre mim, eu vou te dar. Jesus não é egoísta. Porque o Espírito Santo estava sobre ele. Porque diz Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Lucas também disse isso. E ele me ungiu. Para quê? Para pregar as boas novas. E ele era a própria boa nova. Mas ele falou: eu preciso pegar a boa nova. E Jesus ofereceu isso tudo como um ser humano. Então é capaz de viver. Fala para a pessoa do seu lado: é capaz de viver essa vida que Deus te deu. Ela é muito preciosa. Glória a Deus. Fique de pé comigo. Só que Jesus também cresceu diante dos homens. Isso é o que nos chama. Presta atenção aqui. Jesus cresceu diante dos homens também. É isso que nos leva a uma responsabilidade de ser humano diante das pessoas. É isso que nos leva a uma responsabilidade de ser um pai melhor, de ser uma esposa melhor, de ser um filho melhor, de ser um pai melhor, de ser um amigo melhor, de ser um bom funcionário. Jesus foi funcionário também. Jesus teve que trabalhar. Só que a vida de Jesus atrai. E ser como ele é ser uma pessoa que atrai pessoas. E quem quer ser como Jesus, feche seus olhos, curva sua cabeça.